Fala turma, nesse vídeo a gente vai estar corrigindo o exercício do Cinemark, só que de uma forma elegante. A gente vai estar passando pelas abordagens, desde um código ruim até um código mais elegante. Então nesse programa Cinemark a gente vai escolher o filme, a data, a quantidade de inteira e de meia. A data ali, se for quarta-feira, vai ter um desconto de 50%. E também se colocar um cupom específico, vai ter 10% de desconto, né? E aí a pessoa, enquanto selecionar o filme, vai trocar a imagem para o filme, vai trocar a sinopse também. E ali a gente também tem as escolhas dos lugares. Legal? Então, a ideia, vamos começar programando o Numeric Updown de inteiras. A gente vai lá no raiozinho e vamos programar o Value Change deles, porque ele não tem botão esse programa, não tem um botão de calcular. Então nós vamos programar eventos. Então, como que eu começo, né? Então, a gente tem que sempre a gente esbarra nesse pensamento de como eu começo. A gente tem que lembrar sempre que eu começo fazendo a coleta de dados. Então ali eu tenho alguns valores que eu vou estar coletando da tela. Eu vou coletar o nome do filme, pegando do Combo Box, o cupom, pegando do Text Box. Vou pegar também a quantidade de inteiras, pegando do Numeric Updown. Aí eu pego pelo Value, né? Os outros eu pegava pelo Text, converto para inteiro porque a quantidade vai vir inteiro, né? Não tem decimal, não dá para comprar um ingresso e meio. E depois eu pego ali também o dia do Datetime Picker, também pelo Value. E aí, agora a gente pensa, né? O que eu faço agora? E aí uma grande ajuda que a gente pode ter é fazer o algoritmo informal. O algoritmo informal é o passo a passo, escrever em português mesmo, né? Se ler em inglês também pode. Mas você faz em português. E aí, no caso, o nosso algoritmo, a gente primeiro precisa descobrir o preço, né? Porque cada filme tem um preço específico. Depois a gente vai calcular o valor total. Depois a gente vai aplicar o desconto de quarta-feira, caso ele tenha selecionado uma data de quarta-feira. E depois aplicar o desconto do cupom. Então vamos fazer isso, ó. Primeiro eu vou descobrir o valor do preço. Eu crio uma variável preço e faço um if. Se o filme então for Avengers, o preço é 30. Se não, se o filme for Harry Potter, aí então o preço vai ser 25. Agora, se não, se for o filme Velozes e Furiosos, Fast and Furious, aí o preço vai ser R$20. Bem, se não for nenhum desses é porque alguma coisa está errada, então o preço fica 0. Aí eu consegui agora descobrir o valor do meu preço, certo? Agora o que eu tenho que fazer é pegar o valor total de inteiras e o valor total de meias. Agora que eu já tenho o preço, então é só multiplicar o preço pela inteira e no das meias dividir por 2 e multiplicar pela quantidade de meias. Para pegar o geralzão, eu somo as duas variáveis, total de inteiras e total de meias, e fica tudo certo. Nisso a gente já concluiu ali os primeiro e o segundo passo. O que eu preciso fazer agora é o terceiro passo, que é aplicar o desconto de quarta-feira. Então eu vou criar uma variável para pegar o valor que vai ser esse desconto e faço uma comparação, ó. Se o dia lá do Datetime Picker for quarta-feira, né, for Wednesday, então eu vou aplicar no valor total que deu, eu vou aplicar 0,5, ou seja, 50% de desconto. Legal? E aí a gente finaliza o passo 3. Né? No passo 4 eu vou aplicar o desconto do cupom. Então, se o cupom for Frame Movies, tudo em maiúsculo, então o desconto vai ser o total vezes 0,1, que significa o quê? 10% de desconto. E aí, então ali, ó, finalizei o passo 3 e o passo 4. Agora é só aplicar, né? Tem o passo 5 também, e às vezes vai acontecer isso com a gente. A gente monta o algoritmo informal e percebe que faltou um passo ali no meio, ou no final, no começo. Vai acontecer. O que aconteceu ali? Faltou gerar o valor total, né? Já aplicando os descontos. Então, o total vai ser igual ao total, menos o desconto de quarta, menos o desconto do cupom. E aí a gente finaliza então agora essa parte do algoritmo informal. Só que o que eu preciso fazer agora é saída de dados, né? Eu exibo esse total no label. Aí vamos ver se funciona, né? Já que eu terminei, já tá tudo bonitinho, dá uma conferida, olhou, arredondou. Não preciso mais de algoritmo informal, então arranco ele fora. E agora eu vou dar um start. E aí eu vou ali e troco o valor do filme. E mexo em meias.
Olha ali, ó, troquei Avengers, mexi em meias e não tá alterando o valor. Porém, quando eu altero do numeric up e down inteiras, ele altera. O que significa que eu programei apenas o evento inteiras. Vamos agora começar a ver as abordagens ruins, né? Abordagem A, evento duplicado. Esse é o pior código que você vai querer fazer. Você não vai querer fazer isso em casa. Que é o quê? Eu copio todo o meu algoritmo, dou um Ctrl C, jogo então no meu evento value change dos meias, crio o evento também do value change do datetime picker, ó, e colo o meu evento. Vou no combo box, selected index changed, colo meu algoritmo e vou no botão para aplicar o cupom e colo. Olha aí, 200 linhas só de Ctrl C, Ctrl V. Gente, que dor que dá de ver isso. Mas faz parte. Pelo menos agora tá tudo funcionando, né? Ó, troca ali a data, funciona, aplica o desconto. Vai dar uma dor no coração isso. Até o desconto ali, ó. Nem sei se vale a pena já tanto desconto com um código tão feio desse. É a pior abordagem que você vai querer fazer. Bem, é claro que a gente não vai ficar nisso, né? Então a gente vai para abordagem B. E a abordagem B é criar uma função da tela, uma função auxiliar que fica na tela. Então, olha que interessante como vai funcionar isso daqui, ó. O que a gente vai querer fazer primeiro é apagar, pelo amor de Deus, apaga esse negócio, todos esses códigos duplicados. Então eu apago todo esse código. Todos os eventos vão ser apagados. Chega de duplicação na nossa vida, eu não aguento, mas estou ferindo o pilar do reaproveitamento do código. Então, o que eu vou fazer? Agora todos os meus eventos estão vazios. O que eu vou fazer é muito simples. Eu vou ali embaixo, né? Embaixo do último evento, e vou criar a minha função auxiliar, a minha função da minha tela. E ela se chama realizar cálculo total. Eu colo todo o meu algoritmo lá. E olha o que eu faço agora nos meus eventos. Eu só invoco a minha função auxiliar. Invoco como? Pela palavra diz. Então, chamo diz, realizar cálculo total, ela não recebe parâmetros. E aí eu passo, então, invoco essa função em todos os meus eventos. Por que eu não preciso instanciar? Porque as funções e os eventos estão no mesmo objeto, ou seja, na mesma tela. E olha lá, 80 linhas de código só agora, hein? Dá até felicidade. E continua funcionando, olha que legal. Passo inteira, passo meia, e funciona. Porque todos os meus eventos estão chamando a mesma função de tela. Mas tá feio ainda, vamos para a abordagem C, que é criar uma função no objeto. Uma única função no objeto. É claro, né? Porque eu não consigo reaproveitar esse meu algoritmo, porque ele está dentro da tela ainda. Por mais que seja uma função separada, continua dentro da tela. Então eu não consigo aproveitar esse algoritmo caso outras telas fossem usar, né? Então o que eu preciso fazer é criar um objeto. Então eu vou ali na pastinha, botão direito, Add Class, e vou criar a minha meu super arquivo, meu super objeto, minha super classe, que é tudo sinônimo, Cinemark. E aí a função que eu vou criar é calcular total. E essa função calcular total, ela recebe todos os parâmetros de entrada de dados. Ou seja, o nome do filme, o cupom, a quantidade de inteira, a quantidade de meia e a data. Aí, como que eu migro agora esse algoritmo? Ó, entrada e saída de dados continua na tela. Só tirei dali, ó, o processamento, certo? E vou jogar agora todo o processamento no objeto. Pronto, tá todo o cálculo lá. Mando retornar o total, já que a minha função retorna um decimal. E agora, na tela, como que eu uso o objeto? Claro, né? Instancia. Oxe, mas eu escrevi Cinemark e não apareceu. Por quê? Porque tá dentro da pasta. Se tá dentro da pasta, eu coloco sempre o nome da pasta antes do objeto. Senão ele não acha o objeto. E aí instancia e invoca, né? Aquela mesma história que a gente ama. Então, instancia o objeto Cinemark e agora eu invoco a função calcular total, passando todos os parâmetros que eu coletei ali.
Top. E recebo, claro, a resposta na variável total, que é do tipo decimal. Ela retorna um decimal. Recebe todo aqueles parâmetros. E olha lá, diminuiu um pouquinho mais nosso código, hein? Estamos apenas com 59 linhas de código. Muito bom. E será que funciona? Vamos testar, né? Trocou ali para Avengers, ó. Trocou a data, ó, com desconto, com uma inteira, uma meia. Voltei ali, tirou o desconto, aplicou o desconto, né? Então tá mostrando ali que o desconto está sendo aplicado. Mas isso nos leva ainda a uma abordagem D, que é trabalhar com funções auxiliares. Porque é o seguinte, essa função aí que a gente criou, calcular total, ela tá muito grande, tem muita linha de código aí dentro. Então vamos quebrar esse problemão aí em mini probleminhas, né? Como eu faço isso? Eu vou criar funções auxiliares. Então no final dessa minha função, eu vou criar uma função nova. E essa função, primeiro eu vou criar uma função para verificar o preço. Então crio lá, ela vai receber o nome do filme, né, que é o que eu preciso para verificar o preço, e retorno decimal. Uma outra função para calcular a quantidade de inteiras, que eu vou receber o preço do filme e a quantidade de inteiras. E a última função auxiliar, que vai ser calcular meias. Então eu tinha só uma função grandona e agora estou quebrando em 3 funções auxiliares. Olha que bacana. Olha lá, eu não preciso mais daquela parte, na verdade eu vou migrar aquela parte para a função auxiliar, a parte que verifica o preço. A parte que faz o cálculo das inteiras, eu também vou migrar para a função ali embaixo, então faz o cálculo e retorna o total. E também a parte que faz o cálculo de meias, eu vou tirar ali e vou mandar ali para baixo na minha função que calcula meias. Agora, como que eu invoco então essas funções auxiliares dessa função principal? Mesmo jeito, eu uso a palavra-chave diz e invoco ela pelo nome passo os parâmetros, certo? A mesma coisa eu faço para chamar o cálculo de inteiras e a mesma coisa eu faço para chamar o cálculo de meias. E aí? Ó, que bacana. O código agora tá ficando bonitinho, hein? Tô até ficando orgulhoso. Boa! E aí, tá ali mostrando que o nosso código diminuiu, a nossa função principal ficou menos complexa, porque eu dividi essa complexidade em mini funções, o que ajuda bastante. Só que essas funções auxiliares, eu tô trocando ali de public para private, por quê? Porque essas funções auxiliares não precisam ser expostas para os outros objetos. Agora vamos ver a abordagem E, que é dividir as responsabilidades. Como assim? A gente acabou de dividir uma função em mini funções. Agora, o que a gente quer fazer nessa parte é o seguinte, está dando um tique de olhar cálculo de desconto no mesmo objeto Cinemark. Então eu vou dividir a responsabilidade em um outro objeto que se chama Cinemark Descontos. E a responsabilidade desse objeto vai ser fazer o cálculo do desconto. Porque eu achava que o objeto Cinemark estava fazendo muita coisa, ele estava com muita responsabilidade. E o que eu quero fazer então é quebrar essa responsabilidade, dividir essa responsabilidade em um outro objeto. Então, crio o objeto Cinemark Desconto, ele vai aplicar essa lógica, a lógica do desconto, né? Então tá ali, ele vai aplicar a lógica do desconto e vai também fazer já a aplicação do desconto, aquela linha ali onde eu aplico o desconto, ele também vai ser responsável por isso. E retorna o total. Mas e agora, como que eu chamo esse Cinemark Descontos do meu outro objeto Cinemark? Como, se eu estou no objeto Cinemark? Da mesma forma, eu instancio o Cinemark Descontos e depois faço um movimento para invocar a função dentro dele. E aí eu passo o total, que é o que está pedindo, o cupom e a data, todas essas informações que vieram dos parâmetros, ou seja, vieram da tela, porque é a tela que passou esses parâmetros para o Cinemark. Pego o total na variável total e pronto. Olha como agora nosso código ficou mais enxuto, ficou mais fácil de ler, ficou mais organizado, ficou mais reaproveitável. Mas eu vou quebrar um pouquinho mais ainda esse código. Então eu estou criando ali funções auxiliares para fazer a aplicação do desconto. Então, uma função só responsável por aplicar o desconto de quarta e uma função responsável por aplicar só o desconto do cupom.
Ali eu crio elas, vou então agora pegar a parte do código onde faz essa verificação, passo para ali para a função, né? A mesma coisa eu vou fazer para o desconto do cupom, né? Retorno. E agora, como que a minha função principal chama as funções auxiliares? Como está no mesmo objeto, é só usar o dis, que eu já invoco a função que está no mesmo objeto. Então, dis.aplicar desconto cupom, passo os parâmetros, pega as respostas e olha que bonitinho que ficou agora, super organizado. Os parâmetros que vieram são os parâmetros que eu passo para as funções auxiliares. Eu repasso esses parâmetros. Legal, né? Muito top. E aí, se a gente executar, né? Porque agora tem que funcionar, não adianta ficar bonito e reaproveitável se não funcionar. Mas graças a Deus está funcionando ali, então a gente pode testar ali. Passa para a quarta, diminui ele na metade, o cupom vai funcionar também. Passa frame movies e aí aplica o desconto. E é um Cinemark generoso esse, né? Já pensou? Só isso daí de valor para ir no cinema? Felicidade pura. Bom. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a explicação mais detalhada do processo algoritmo que a gente usou para fazer esse programa do Cinemark. Então vamos ver. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a tela. Lembrando então que a tela, o que acontece é que a gente tem vários eventos. Ó, você vai ver, ó, nessa tela a gente desenvolveu vários eventos. Tem evento para o Numeric Up Down de inteira, de meia, de Time Picker, do Combo Box. E o botão ali também, né, do aplicar desconto. Então a gente tem um clique de botão e os outros são eventos que não fazem parte do botão. E basicamente o que todos esses eventos estão fazendo é invocando a função auxiliar de tela que a gente criou, que se chama realizar cálculo total. E aí, só o que a gente precisa fazer é invocar essa função. Cadê ela? Tá ali embaixo, ó. A função que realiza o cálculo total, né? Ela faz o quê? Ela tem aquele espaço, aquele ali é o algoritmo dela. Lembrando que o nome dela então é realizar cálculo total, já que é uma função, tem que ter a parte do nome dos parâmetros da resposta. Como ela não tem resposta nenhuma, ela é void, certo? Mas ela tem um nome e tem os parâmetros. Então é pelo nome, o parâmetro, que a gente invoca ela. Então ali eu estou demonstrando várias vezes a mesma coisa para você gravar na sua cabeça que para invocar uma função que está no mesmo objeto eu uso a palavra dis. E esse dis invoca a função. Tudo bem? É muito legal isso. E ali então eu tenho meu algoritmo, né? O passo a passo que é executado quando acontece a invocação dessa minha função. Top! E aí a gente faz a leitura de dados, né? Igual a gente sempre faz, né? Até agora a gente pegou bastante casos onde tem entrada de dados, porque o usuário está interagindo. E a gente precisa pegar isso que o usuário interagiu. Então a entrada de dados fica ali, o processamento vai lá para o objeto Cinemark, e a saída de dados que vai colocar a informação no label. Lembrando sempre que a gente trabalha com esse processo de entrada, processamento e saída, né? Vamos dar uma olhada agora no objeto Cinemark, né? E o objeto Cinemark, a gente está ali então no objeto Cinemark, que tem uma função principal, que é a função calcular total, e que recebe 5 parâmetros, né? Esses parâmetros que são os parâmetros que vieram da tela. E aí, essa função, ela conta com, esse objeto Cinemark conta com 3 funções auxiliares: a função verificar preço, a função calcular inteiras e a função calcular meias, né? Cada uma com a sua quantidade de parâmetro e a sua resposta. Todos aí respondem em decimal e bonitinho. E aí é claro, né, que para fazer a invocação dessa função, eu tenho que chamá-la pelo nome, passar os parâmetros e pegar a resposta. É o caráter triplo de uma função. Então tá ali, eu invoco pelo dis, chamo pelo nome, passo o parâmetro e pego a resposta. E é fácil, e é lindo. E a gente faz isso para as outras 2 funções auxiliares também. Depois eu aplico ali a soma total. E aí fica lindinho. Agora eu já tenho a soma tanto
dos meus ingressos de inteira quanto de meia, ou seja, é o total que eu tenho que pagar. Só que esse total eu vou passar ele para o meu outro objeto, que é o meu objeto Cinemark Desconto. Então é aquele objeto que eu dividi a responsabilidade, instancia ele, primeiro movimento, e depois invoca a função. Passo os 3 parâmetros. Esses parâmetros que eu estou passando, eles vieram da tela. Então os mesmos parâmetros que eu recebi são os parâmetros que eu estou passando também para o meu outro objeto, para a minha outra função de aplicar os descontos. E aí, vamos dar uma olhada então agora no nosso objeto Cinemark Desconto, né? Então esse objeto Cinemark Desconto, ele tem uma função principal, que é a função calcular total descontos, e tem as duas funções auxiliares, que é aplicar desconto de quarta e a função aplicar desconto cupom. Para invocar, já que está no mesmo objeto, né? Então, como que eu faço? Diz nome da função auxiliar, passa os parâmetros e pega a resposta. Sempre chama pelo nome, passa os parâmetros e pega a resposta, certo? Quando eu invoco a função pelo diz, é como se aquela função estivesse sendo ativada. E a mesma coisa para outra função, para aplicar desconto cupom. Acontece exatamente a mesma coisa. Muito bom, e aí na última linha eu aplico ali os descontos. E aí eu pego ali também, porque a função ela tem uma resposta, né? Então eu pego a resposta no total e retorno isso lá para a tela. Certo? A tela pega esse total e manda exibir aonde? No label, né? Então saída de dados sempre na tela. Entrada e saída de dados sempre na tela. Legal? Espero que você tenha gostado aí da correção e que tenha ajudado um pouco mais no entendimento da comunicação entre objetos e funções.